Tá. Olá, boa noite, doutor. Boa noite, Joilson. Olhe, se é uma coisa que Joilza tem é persistência, viu? Ah, eu consegui acessar aqui pelo meu celular, porque pelo computador eu não consegui, não. Eu troquei até o aparelho de celular aqui, porque pelo computador eu não consegui, mas olha, estamos juntos aqui. Bom, eu tinha falado, né, a abertura para o pessoal, que eu tenho um imenso prazer, a honra de estar aqui com o doutor, né, doutor Luiz Fernando Pinto Nascimento, que ele é pedagogo, administrador, advogado, psicopedagogo, psicólogo jurídico, mediador e do TJBA, instrutor, mas eu quero que o senhor mesmo se apresente para o pessoal, certo? Uhum. Na realidade, né, hoje eu estou como mediador, né, atuando em duas unidades de Sejusc pré-processual, que um fica no bairro de Cajazeiras e outro no bairro de Itapuã, que é um convênio do Tribunal de Justiça com a Prefeitura Municipal de Salvador. Então, fica dentro das prefeituras bairros, que é aí tentando construir essa cultura de paz dentro dessas comunidades, talvez as duas mais populosas aqui de Salvador. E aí, estou como mediador nessas duas unidades, sou também formador de instrutor de mediação para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, quer dizer, através do CNJ, e também instrutor. Mas eu estou aqui, na realidade, né, para falar um pouquinho para vocês sobre a mediação judicial, ok? E aí, pelo visto aqui, né, nós só temos 3 pessoas, eu não sei se é porque a demora para o acesso, né? O acesso. Mas, mas você quer fazer ou quer deixar para uma outra? Podemos fazer, depois eu coloco a live, eu salvo ela e coloco, e quem não puder assistir, assiste depois, não tem problema nenhum, mas a gente pode dar seguimento. Eu digo Uhum. que se uma pessoa só a gente conseguir levar conhecimento, já está bom demais, É, né? isso é bom. Isso. Aham. E aí, então, essa questão da mediação judicial, né? Ela começa com o que hoje nós conhecemos como Tribunal Multiportas, que vem lá dos Estados Unidos, né? Que foi o professor Frank Sander, em abril de 1976. Hum. Ele foi convidado, né, pela Suprema Corte Americana para tratar de assuntos Só um referentes segundo. à Pronto. administração da justiça. E aí, isso lá, a partir disso, como ele era professor da Universidade de Harvard, começou-se a desenvolver toda a teoria da mediação, a mediação linear ou harvardiana, como nós chamamos, né? Que foi o modelo adotado aqui pelo Brasil, pelo CNJ, que é essa mediação, é a escola facilitadora. E aí, o que é que ocorre? No Brasil, a gente começa a falar de mediação a partir da resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que ela é de 29/11/2010. E o que é que ocorre? A partir disso, o Poder Judiciário traz, né, para o jurisdicional
não mais o acesso à justiça, como estava previsto na nossa Constituição de 1988, ou como está previsto, né? E aí eles trazem e diz, só dar o acesso à justiça não está funcionando, principalmente a partir do artigo 5º, né, com lá com 78 incisos, hoje 79, que é dos direitos individuais, e aí começou-se o número de ações no Poder Judiciário ser muito maior. E aí veio a reforma do Judiciário e mesmo assim não conseguiu. E aí, a partir de novembro de 2010, né, essa resolução começa a falar de mediação, lança um novo olhar sobre a administração da justiça aqui no Brasil. E aí é que nasce a expressão, né, que é cunhada pelo desembargador de São Paulo, que é Kazuo Watanabe, né, que ele diz: vamos então criar o acesso, na realidade, a uma ordem jurídica justa. Ou seja, criar uma alternativa de prestação de serviço ao jurisdicionado, porém adequado aos seus conflitos. E aí ele traz a conciliação já existia, mas não nos moldes como ela foi desenhada a partir dessa resolução, e traz também a mediação como métodos autocompositivos, né? Métodos autocompositivos, na realidade, indiretos, porque tanto em um quanto em outro nasce a figura do conciliador e também do mediador. Por isso que ele é um método autocompositivo indireto. E aí, para essa mediação e essa conciliação, nós vamos adotar a escola facilitadora, ou a escola facilitativa de Harvard. E aí lança-se, a partir de então, toda uma política judiciária nacional de tratamento adequado de conflito, através do CNJ. E aí todos os tribunais começaram a se movimentar. Aqui na Bahia, nós fomos para... Primeiro fizemos o curso de mediação, vieram instrutores de Brasília para cá. Depois nós fomos para Brasília fazer o curso de instrutoria para começar a formar mediadores aqui para o estado da Bahia. Hoje eu acredito, a última vez que eu dei uma olhada na lista, passava de 300 mediadores já formados, que foram que já aconteceu. Eu estou na 90ª turma, na realidade. E dessas 90 turmas aí, eu participei de 46 por aí, formando mediadores, ok? Esses mediadores que nascem, esses conciliadores, esses mediadores que nascem a partir do artigo 149, né, do próprio CPC, que traz esses dois profissionais como auxiliares da justiça, o mediador e o conciliador. Quem tiver a curiosidade, é só dar uma olhada lá no artigo 149 do CPC, que está lá o mediador e o conciliador como auxiliar da justiça, que não se confunde com o conciliador da Lei 9.099, tá? Que está nos juizados. E aí vem toda essa formação, que é um curso de 40 horas, oferecido pelo próprio Tribunal de Justiça, e são 40 horas de teoria e 60 horas de prática. E ao completar as 100 horas, esses cursistas recebem a certificação, ficando apto a atuar tanto como conciliador como mediador. Porque a gente tem aquela máxima no direito, né? Quem pode o mais, pode o menos. Se eu fiz o curso para mediador, eu também posso ser conciliador, apesar de que o conteúdo programático é praticamente o mesmo, ok? E aí... Eu vejo assim, doutor, que essa parte de mediação é uma parte que eu acredito, né, que ela vai se alavancar ao longo do tempo, porque o nosso judiciário está bastante inchado, né? Então, facilita bastante a parte de mediação, né? Facilita para o advogado, para as partes, é mais célere, né? O rito é muito mais tranquilo. Eu realmente eu tenho esse olhar de que é o caminho. E é um caminho que precisa ser ainda muito bem desenvolvido. Talvez, porque assim, eu acredito muito que a cultura mude a lei. Agora, a lei mudar a cultura é complicado, porque nós estamos aí no judiciário de mais de 400 anos, onde sempre houve o litígio. As faculdades sempre formando advogados para o litígio. Hoje,
por conta dessa resolução, os cursos de direito já têm como disciplina obrigatória, né, os métodos alternativos ou adequados de solução de conflito. Mas ele é bem en passant, ele não forma ainda. Mas pelo menos esses advogados que estão vindo, eles estão desenvolvendo uma cultura mais colaborativa, para a advocacia colaborativa. Ou seja, desde quando os seus clientes os procuram no escritório, já tentar elaborar um projeto de futuro para aquela pessoa, o que é que ela pretende, o que é que ela quer, os motivos pelos quais ela quer. Porque o que hoje acontece no judiciário, com esse modelo adotado pelo CNJ, é que, que nós não devemos trabalhar com posições. Posições são os pedidos. Quando a gente pega uma petição inicial, a gente vai lá nos pedidos. Os pedidos é o que eu quero, mas ninguém sabe por que as pessoas chegaram àquele pedido. E aí a mediação e a conciliação vêm nesse viés. Busque trabalhar com os interesses, o porquê de querer aquilo. Porque quando você trabalha com os interesses, você aumenta, você amplia o leque para a negociação. E aí, com certeza, a satisfação do usuário, né, do jurisdicionado, será muito maior, ok? E aí, por isso que vocês podem ver, após a lei de mediação, né, que vem, eu acho legal, porque ela só disse, a lei diz que mediação é uma atividade técnica, né, sem poder decisório, que é a definição, está lá no seu artigo. Mas, para mim, na realidade, eu entendo que a mediação é uma escolha consciente, tá? É uma escolha consciente tomada por uma pessoa tecnicamente e humanamente preparada, tá? Preparada para auxiliar pessoas em situações conflituosas a tomarem decisões, elas próprias tomarem decisões sem causar dano ao outro, que isso é a dificuldade. Porque, geralmente, numa sentença há um ganhador. Ou seja, a lide ela foi o quê? Vencida. Para que haja um vencedor, há um perdedor. Okay? A mediação não. Ela diz, não, pode-se os dois saírem ganhando. Ou seja, satisfeito. Quando a gente parte para trabalhar com interesse. É por isso que esse modelo de Harvard ele foi bem acolhido pelo CNJ por trabalhar muito com a negociação. E aí essa negociação assistida por um terceiro, que na realidade é o conceito de mediação para essa escola de Harvard, ok? E aí o que é que acontece? Nasce dentro do próprio CPC o conceito, né? Porque o CPC ele trata de processo. Como é que vai atuar o mediador e vai atuar o conciliador, ok? E aí, se nós fizermos uma visita lá no artigo 165, você vai ver, 165 do CPC, tá? Ele traz como deve atuar o mediador. E ele usa uma expressão que eu acho legal, ela é bem aberta. O conciliador atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo entre as partes, ok? Ou seja, eu fui vinculado àquela pessoa por um conflito. Se ele for resolvido atendendo os nossos interesses, cada um segue o seu caminho, ok? E aí, por isso que ele diz preferencialmente por conta disso. E aí, neste caso, este conciliador ele poderá até sugerir, ok? Sugerir soluções, ele não pode impor ou constranger as partes a aceitarem ou até mesmo intimidá-la, mas ele pode sugerir pela experiência, pelo número de casos tratados, ele pode sugerir. Já o mediador, quando você vai para o parágrafo 3º desse mesmo artigo, do 165, ele diz: o conciliador atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo entre as partes. E aí você vê, as pessoas elas estavam vinculadas por uma relação pessoal, jurídica, e aí, de repente, há um conflito, eles cortam essa comunicação, e aí ele diz qual é o papel principal desse mediador. Ele atuará como? Restabelecendo a comunicação entre as partes, porque ele quer buscar o quê? Uma relação continuada. E aí você vai para os exemplos, né? Vizinhança, família, empresários. E aí você vai vendo que nesse caso ele já não pode sugerir. Por que ele não pode sugerir? Porque não é algo pontual. Ele vai restabelecer para que aquele relacionamento
que um dia existiu ou existe, mas ele está impedido por conta de um conflito, ele volte. Então, ele tem que voltar por vontade das partes, ok? Por vontade delas e não vontade de um terceiro que vai impor a ela uma solução. Porque, com certeza, o que é bom para mim não é bom para a Joilza e não é bom para os nossos amigos que aqui estão. Então, por isso que a mediação ela tem esse viés muito mais amplo. Não, mediador. A sua preocupação não é com questões jurídicas, com solução. É você restabelecer essa comunicação, auxiliando as partes, né, a identificar quais são seus verdadeiros interesses. Se o meu interesse é manter essa relação, por exemplo, um divórcio, que há filhos menores, vai acontecer o quê? Pode o divórcio, acabou a relação conjugal. Mas a relação parental ela tem que continuar. Pai e mãe não se confunde com marido e mulher. Então, eles vão ter que elaborar por si próprio um projeto de futuro, não mais baseado na conjugalidade, mas baseado o quê? Na parentalidade, que é a divisão das responsabilidades parentais. Por isso que o papel do mediador é esse, ele precisa trabalhar com interesses, levando as partes a construir seus projetos de futuro, porque é eles que irão executá-lo e não eu. Exatamente. Entendeu? E aí você vai ver que a satisfação é muito maior, a perenidade das decisões, das decisões que forem homologadas, né? Dessas decisões homologatórias, é bem maior. E por aí vai. Por isso que nascem, né, os Sejusques hoje, por conta do artigo 334, que é outro artigo muito importante do CPC. Eu acho que todo advogado deveria lê-lo. Para quem quer compreender a mediação familiar, como é que ela foi regulada no CPC, está do 693 para frente. Você vai ver lá tudo como é feito, tá? Já para todas as outras causas cíveis, ele tem o 334. E aí, hoje, praticamente, por conta desse artigo 334, o primeiro ato processual, por assim dizer, o ato inicial, seria a designação de uma audiência de conciliação ou de mediação, baseado nesse ter vínculo ou não, para que o juiz possa designá-la. E aí, a partir do momento, se ali, naquele primeiro ato, que hoje, por incrível que pareça, um dos princípios que rege a mediação é a voluntariedade. E, de repente, nesse artigo vem e diz, se você não comparecer, eu vou lhe multar, como ato atentatório à dignidade da justiça. Aí os mediadores se perguntavam, sempre nos cursos, mas, doutor, o senhor disse que é voluntário e aqui o artigo... Digo, não. A obrigatoriedade é do comparecimento e não da permanência. A permanência é voluntária. Eu chego lá porque o juiz designou uma audiência, eu não disse que não queria o outro também, então eu vou lá. Agora eu posso chegar para o mediador, olha, adoro a mediação, já ouvi falar, mas o meu patrocinado não aceita participar, não quer passar por esse procedimento, e aí ele segue para a contestação e por aí toda a marcha processual normalmente, entendeu? Mas, o que é que acontece? Essa resolução e esse novo modelo de administração de justiça no Brasil, ele traz um sentido que é muito legal. É que o juiz deixa de ser um decisor de conflito para ser um gestor. E nessa gestão de indicar a conciliação ou a mediação, e por conta também de um princípio que eu acho muito legal, que é o princípio da independência, o juiz, ele tem um juiz coordenador do Sejus que ele vai homologar as decisões, mas ele não quer saber como se chegou a elas. O mediador é que decide. Ele não vai dizer, primeiro tem que ser isso, audiência tal, blá, blá, blá. E a mediação também ela é muito interessante porque ela trabalha muito com o princípio da boa-fé. Ou seja, é a fala das partes. Aquilo que as partes falam, o outro concorda, não tem por que eu pedir prova, ou dizer que está errado ou não. E aí eu sempre digo para os meus alunos, ouvir sem julgar é libertador, tá? Quem consegue ouvir as partes sem julgá-las é libertador. E aí você consegue buscar... E o bom da mediação, porque tem esse olhar, né? Eu digo, tem um olhar bem humano e você pode ouvir as partes independentes. Ouvir uma parte, ter aquela liberalidade, trabalhar ali com a demanda dela, depois ouvir a outra parte. Eu digo porque eu também já fui, no meu estágio, foi
como Aham. mediadora, né? E, e, é- Então, é um trabalho ah, muito gostoso de se e aí, fazer. quando você traz esse elemento de ouvir as partes, na realidade, é uma das ferramentas da mediação, De que são as mediação. sessões individuais, ok? Que você pode aplicar tranquilamente, porque as sessões de mediação, elas têm, aqui no Brasil, ela tem início, meio e fim, porque ela acontece, o curso de formação, né, está dentro do poder, ele não ia oferecer um curso que não tivesse início, meio e fim, até por conta da história do próprio poder judiciário. Então, ele começa, a mediação, ela começa com uma declaração de abertura, que deve ser muito bem feita, porque não temos tempo, pelo número de processos e pelos processos que chegam, não temos tempo para a pré-mediação, como outros países fazem a pré-mediação, porque há tempo, ok? Já nós aqui não, a gente está, como é que se diz, trocando o pneu com o carro andando, né, para tentar dar conta. E aí, o que é que acontece? Então, o primeiro ato da mediação é uma declaração de abertura, que deve ser muito bem feita, que ao final dela você tem que buscar o compromisso das partes em participar daquele procedimento, ok? Depois você parte para a reunião de formações, que é o segundo ato, que aí você vai ouvir, você não tem uma petição inicial, você não tem acesso ao processo, você não tem acesso a nada. Você vai formar uma petição inicial a partir da fala das partes. Ok? E eu acho engraçado que essas narrativas, elas vêm uma acusatória e uma defensiva. E aí você, mediador, se você quer fazer a diferença, quer mostrar o bam, 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 você tem que criar um terceiro texto, que é um texto neutro, dizendo, nós vamos conversar sobre isso e isso e isso, sem dizer quem está certo nem quem está errado, se é o que A quer ou o que B quer. Nós vamos conversar sobre. O resultado Vamos dessa conversa... construir. Oi? Vamos fazer uma construção dentro Você daquela pega, sala. como se fosse assim, você reúne as falas e dali você retira. E Quais são as questões que eles querem ver resolvidas e por quais interesses, entendeu? E aí isso se torna importante, mas sem dizer que um quer e o outro quer. Eu não posso fazer esse terceiro ato dizendo, Joilda quer isso, isso e isso, Luiz quer aquilo, você continua separando. E um dos princípios, um dos princípios da doutor, sua voz Voltou? voltou. Deixa eu ver aqui, porque a bateria do meu celular está indo embora novamente. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar o carregador. Só um minutinho. Então, mas como ele estava falando, né? Então, é uma construção. A mediação é um instrumento que tem como finalidade, além de você sair, porque quando você vai judicializar, você tem uma sentença, e como ele bem colocou, nessa sentença sai um perdedor, né? E um ganhador. Na mediação, não. Ambos saem com a sensação de satisfação, que o seu litígio foi resolvido. E com isso, você ganha na celeridade, você ganha na volta do convívio com a pessoa, ele voltou. Uhum. Sim, doutor. Deixa eu ver aqui se eu consigo carregar ele pelo meu computador para poder evitar um acidente aqui. Graciele mandou uma pergunta. Daqui a pouco temos perguntas, sim, Graciele, e ele vai responder e eu vou passar sua pergunta para ele, viu? Tem algumas perguntas já selecionadas aqui, se bem que ele já falou, mas eu vou passar. Eu vou ler sua pergunta daqui a pouco para ele. Pois não, doutor, pode continuar. Pronto. Aí, então, como eu estava falando, né? Você ouve a narrativa de A, ouve a narrativa de B, e depois você cria a sua narrativa, a narrativa do mediador. É o que eu sempre digo para as pessoas. Olha, ser mediador é trazer as pessoas de um passado conturbado, conflituoso, trazer para um presente organizado, ok? E projetá-las para o futuro, que no caso é o futuro que elas assim desejam, ok?
E aí, a partir disso, quando o mediador consegue fazer essa organização, aí ele começa o quê? A trabalhar as questões. Ou seja, usar todas essas ferramentas, e uma das quais você falou que é muito importante, são as sessões individuais, que às vezes leva você a compreender melhor a situação conflituosa, o ponto de vista de cada um, quais os verdadeiros interesses, porque é muito raro alguém dizer quais são os seus verdadeiros interesses, tá? E aí você pode usar, aí tem o parafraseamento, tem a recontextualização, tem a validação de sentimentos, que é tudo aquilo, é como se você legitimasse aquilo que as partes estão falando, ok? Dando espaço de fala, que é o empoderamento das pessoas. E aí vocês vão ver que elas próprias conseguem elaborar as suas próprias respostas àquela situação conflituosa. Mas a partir do momento em que elas restabelecem a comunicação. Talvez seja talvez não, com certeza, o diferencial da mediação é esse, quando você consegue fazer com que as partes conversem como antes. Como antes. Entendeu? Como antes. E aí você vai ver que as respostas àquela situação conflituosa... Reconstrua o vínculo. Quando elas conseguem... esse vínculo aí é uma ponte, na realidade. Você ajuda eles a construir uma ponte que algum dia alguém jogou uma bomba lá e derrubou. Entendeu? Então, quando você ajuda que essa ponte está feita, eles seguem, e o que é melhor, com uma mudança de comportamento diferenciado, tá? E isso, eu sempre digo assim, não há o melhor nem o pior, há o diferente. Uma sentença judicial pode provocar danos? Pode, entendeu? A construção de uma decisão tomada pelas próprias partes, eles estão sabendo, conscientizados daquilo que eles fizeram. Então, é muito raro. É por isso que eu digo que a mediação, ela faz isso. Ela faz com que as pessoas construam um futuro que é satisfatório, tá? Porque ninguém gosta de viver em conflito. Ninguém gosta de viver. Eu vivo isso todos os dias. Pessoas que chegam na minha sala, que nem olham um para o outro, e daqui a pouco sai conversando. E outra coisa que eu sempre digo para os meus alunos, nunca peça que aperte a mão do outro ou que abrace ou coisa parecida. Isso não existe, entendeu? Agora, se eles o fizerem, você afaga. Você diz, que bom, que legal. Aí eu percebo assim, o efeito do procedimento, tá? Que foi além das questões jurídicas que eles resolveram ali. Porque, para vocês terem ideia, eu tenho quase o quê? 15 anos fazendo, realizando esse procedimento nessas duas unidades. E o que é que ocorre? É que a gente vê que a maior parte eles vêm já querendo vir formalizar. Porque, assim, você pede um dia para casar, você não pode dizer eu estou divorciado, você precisa do Poder Judiciário para chancelar isso, ou de um cartório de notas. Mas eles vão mais para formalizar. E vocês veem que eles têm projetos que estão bem elaborados, você apenas os esclarece, conversa melhor, faz uma outra ferramenta que é muito boa, que é o teste de realidade, se aquilo que eles elaboraram realmente, aí você vai fazer perguntas hipotéticas, reflexivas, entendeu? Para que ele reflita sobre aquela decisão que eles tomaram, se aquilo que eles chegaram vai se cumprir, que é o que a gente chama também de meta-acordo. Não é só o que está no papel, é como você se compromete com o que está no papel, porque está além dele, entendeu? Então, a gente trabalha muito com isso, tá? Então, a mediação, ela tem essas etapas. O papel do mediador é esse, de facilitador do diálogo, tá? Pode haver também ele trabalhar com a conciliação, sem nenhum problema, dentro dessa estrutura aí. E é assim hoje, né, que o Poder Judiciário está administrando os conflitos. Ele está trabalhando com a autocomposição, dentro da autocomposição, a mediação, a conciliação, a negociação. E aí você vai ver que tanto a conciliação quanto a mediação é um método autocompositivo indireto. A heterocompositividade, ou a heterocomposição, que aí vem um terceiro decidindo, que dentro desse modelo está o quê? A arbitragem, está a decisão administrativa, como o INSS negando ou deferindo uma aposentadoria ou um auxílio-doença.
E há também a decisão judicial, como também ainda há no nosso sistema jurídico a autotutela, entendeu? Que é o que? O direito de greve que está na Constituição. Você não pede a seu patrão para parar, é autotutela, tá? No Código Penal, a gente encontra a legítima defesa, desde que moderada, para os penalistas aí, sabe que tem as suas arestas, né? Que deve estar, os requisitos que devem ser cumpridos para que efetivamente o seja. E assim sucessivamente. Agora eu abro, eu não sei, por conta do tempo, né? Eu abro para perguntas que você tem aí para poder ir ampliando mais esse conhecimento aí das pessoas. Graciele mesmo, ela mandou uma pergunta aqui para o senhor. E quando o advogado fica mencionando provas como se fosse uma conciliação judicial, como o mediador deve proceder? O que temos que ter cuidado com essa pergunta é o seguinte. Por exemplo, se eu digo, eu vim aqui para uma mediação de divórcio, eu preciso fazer um divórcio, eu preciso trazer uma prova, que é a certidão de casamento. Ok? Isso é trazer prova para confirmar aquilo que estou dizendo. O que a mediação não permite é produção de prova, a exemplo de ouvida de testemunha, porque o mediador, eu não construo prova para dizer quem está certo ou quem está errado. Agora, claro, se um advogado traz uma prova, ele está trazendo ali para a outra parte analisar, para eles próprios analisar e chegar a uma decisão, que aí ele estaria avaliando pontos fortes e pontos fracos de uma futura ação judicial, para fazer um acordo aqui ou não. O que é que tem aí? Será que lá eu vou ter sucesso ou insucesso? E aí isso pode levar. O que o mediador não pode fazer, hipótese alguma, é produção de provas ou análise de provas para julgar, tá? Mas análise de prova para confirmar aquilo que foi declarado, ele pode tranquilamente. Isso não é proibido na mediação, ok? Certo. Aqui tem outra pergunta. Quem pode ser um conciliador ou mediador? Pronto. Hoje, para ser um conciliador ou mediador judicial como auxiliar da justiça, ele precisa fazer um curso de mediação, tá? Que são 40 horas de teoria, aprendendo todas essas etapas da mediação, e mais 60 horas de prática. Ele vai trabalhar com casos reais, seja virtual, por videoconferência, audiências por videoconferência, ou audiências presenciais nos sejusques, seja eles pré-processuais ou processual, ok? Aí, após isso, ele recebe a certificação e ele é incluso em um cadastro que a gente chama da plataforma de Conciliajude. E aí ele é visto por todo o Brasil como conciliador, como mediador, vinculado a determinado tribunal. Por que que isso existe? Porque o próprio CPC ele trata desse banco de dados. Por exemplo, eu sou juiz, vamos supor, da 10ª Vara de Família. E aí eu tenho um caso que eu acho muito interessante que vá para a mediação. Então, eu, juiz, poderia, se não for assistência judiciária gratuita, designar aquele caso para um mediador. Aí onde é que eu vou buscar esse mediador? Nesse banco de dados, que é a chancela do próprio tribunal. Não, ele fez o curso, ele está apto a fazer a mediação. Então, eu vou lá e vou designar os honorários, tudo direitinho, as partes irão pagar. E aí, o que é que vai voltar para mim como juiz? Apenas o acordo para ser homologado, caso haja o acordo, ok? Isso pode ser num processo que já está em andamento, como também pode ocorrer no primeiro ato do processo, que seria a primeira audiência de conciliação ou de mediação, ok? Mas o mediador judicial tem que passar por essa formação que é oferecida pelo próprio Tribunal de Justiça, tá? Pelo menos até hoje, pela Resolução 125, esse curso só é oferecido pelos tribunais, ok? E há também escolas ou entidades que são conveniadas a eles para poder oferecer também, tá ok? Aí, quando é conveniado, é para esse pessoal poder ir para esse banco de dados lá do TJ, ok? Ok. Outra pergunta, mas o senhor até já falou que Carla perguntou qual o papel do conciliador. Mas acho que o senhor já respondeu, né?
O papel do conciliador é auxiliar as partes, né, a buscar as soluções que atendam aos seus interesses, podendo sugerir, tá? Não impondo ou constrangendo, tá? Mas ele pode. Já o do mediador, não. O papel do mediador é só o do restabelecimento da comunicação e levar eles a chegar, a construir a própria solução para a situação que ele está passando, a situação conflituosa. Quem escolhe o mediador? As próprias partes ou quem está em conflito? O mediador ou conciliador judicial, ele é indicado pelo juiz, por ser judicial, tá? Agora, sabendo que os impedimentos, casos de impedimento e suspeição que há no nosso Código de Processo, se aplica ao mediador. Vamos supor que chegou lá naquela mediação, é alguém que eu conheço, é o meu vizinho, é um inimigo, ou coisa parecida. Aí eu vou me declarar suspeito ou impedido para que outro seja designado, tá? Mas dentro da mediação judicial, essa escolha é feita pelo juiz, do mediador dentro desse banco de dados. Aí sim, o diferencial para a escolha vai ser: a Luiz é bom em quê? Em mediação de família. Quantos casos de sucesso ele tem? Isso fica também nessa plataforma. Então, o juiz vai escolher por aí. Então, eu estou dando a você, partes, o melhor, para que você chegue à melhor solução possível, ok? Por isso que a escolha é feita por ele. A indicação, pelo menos, é feita por ele. Agora tem aqui, qual a diferença da mediação judicial para a mediação extrajudicial? É porque para a mediação extrajudicial, você se torna mediador, ok? Você se torna mediador, pode atuar não como auxiliar da justiça. Você vai atuar como mediador, fora do Poder Judiciário. Já a mediação judicial, pelo próprio curso ser dado pelo próprio TJ, aí ao final ele lhe chancela a ser auxiliar da justiça. Então, o mediador judicial, ele na realidade vai ser o quê? Um auxiliar da justiça. Enquanto que o mediador extrajudicial, ele é um mediador, ok? Uhum. E aí é escolhido pelas partes. Esse sim é escolhido pelas partes. E aquilo que ele fizer, ao acordo que ele chegar, se houver necessidade de homologação judicial, aí um advogado vai entrar com um pedido homologatório daquele acordo a um juiz, ok? A um juiz. Entendi. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O que é o serviço de mediador familiar? O mediador familiar por exemplo, eu sou mediador, eu fiz o curso de mediação, me tornei mediador básico, que é esse curso que o tribunal dá. O que é que eu fiz? Eu fui para Portugal e resolvi fazer uma especialização em mediação familiar. Eu posso atuar tanto no Brasil quanto em Portugal como mediador familiar. Já é uma especialização. Eu vou atuar apenas em casos de família, como pode existir o mediador empresarial, o mediador condominial, o mediador ambiental, o mediador para causas de idosos. Hoje está assim, adjetivando a mediação, tá? Para mediação condominial, empresarial, ambiental, familiar e consumidor, para tudo que é lugar está tendo se adjetiva, mas para tanto ele aí precisa estar especializado. Ele busca essa especialização, aí ele vai atuar apenas naquela área ali. Mas, a princípio, quando ele faz o curso do Tribunal de Justiça, como auxiliar da justiça, como mediador, ele pode atuar em qualquer área. Ou em qualquer matéria do direito, por assim dizer. E esse curso, doutor, ele é aberto periodicamente? Como é o processo para quem tem interesse em fazer esse curso? Hoje, Joilma, porque com a instalação, né, dos Sejusc, principalmente nas 200 comarcas que nós temos, que eram 400, reduziu para 200 e alguma coisa, e aí praticamente essas comarcas todas estão inaugurando Sejuscs.
geralmente com convênio com prefeituras. Aí o que é que está acontecendo? As turmas que até agora aconteceram, elas foram para esse pessoal de Sejusc, mas ela já foi, mas esse curso é aberto para qualquer pessoa participar. Tem a Unicorp, que é a Universidade Corporativa do Tribunal, lá tem um link para as pessoas se candidatam, tá? E aí eles vão formando as turmas e chamando. Eu acredito que ano que vem nasce algumas turmas. Por exemplo, a Noreg, né, que é a Associação dos Notários, eles fizeram um convênio com o tribunal hoje e também por conta de uma resolução, todos os delegatários vão poder oferecer o serviço de mediação e de conciliação dentro das serventias. Olha que legal. Seja ela de notas, seja ela de protesto, seja ela de registro civil de pessoas naturais, todos eles vão poder oferecer. E esse pessoal todo, nós estamos na segunda turma de notários, eles estão participando para que esses cartórios recebam a chancela e possam oferecer mais esse serviço, que é a conciliação e a mediação dentro dos cartórios. Foi um convênio aí que a associação fez com o tribunal, como outras também poderão fazer para poder buscar essa capacitação aí desse pessoal para poder atuar. Ok? Abrindo mais o leque, né? E esses cartórios, porque eu sempre digo para eles, né? Hoje são o quê? Acho que 36 que fizeram o curso. E você sabe que a rotina de cartório é muito complicada. Então, possivelmente, eles estão fazendo o curso para receber autorização e eles vão aproveitar, geralmente, mediadores dessas turmas aí que saem, que não foram deles, para poder trabalhar no próprio cartório e poder oferecer serviço. Então, está nascendo aí um campo bom de trabalho para os mediadores que estejam bem preparados, capacitados e também especializados. É como eu sempre digo, fazer só o curso básico não vai lhe garantir um sucesso na carreira. Especializa em algumas para poder você abrir mais o leque e poder trabalhar melhor, com maior segurança, tá? Principalmente na mediação familiar, que é uma das mediações, talvez por envolver muito sentimento, são emoções e sentimentos, né, e aí existe o maior, que é mais um papel voltado para o mediador narrativo, não mais esse facilitador. Porque, por exemplo, o mediador narrativo e o transformador, ele pode trabalhar com essas emoções, ele aprende a trabalhar com emoções. Já o facilitador, que é o nosso, o que a gente forma, eles neutralizam elas, eles vão mais para as questões jurídicas para tentar objetivar. Então, se você quer trabalhar mais com a mediação familiar, você bebe mais um pouquinho na fonte da escola transformativa e da escola narrativa de Sarah Kolbe, que aí você vai ficar expert nessa atuação. E aí o povo é que vai correr atrás de você aí para trabalhar. Entendeu? Porque o que as pessoas querem hoje é serem acolhidas e não julgadas. É serem escutadas e não julgadas, entendeu? Então, esse diferencial aí não tem inteligência artificial que faça. E nem processo o fará, tá? Só um bom mediador capacitado é que pode chegar a esse efeito. E, de antemão, eu sempre falo para as pessoas, às vezes as pessoas dizem assim, o Poder Judiciário não faz mediação. Eu sempre pergunto, de que mediação você está falando? Qual é a escola que você adota? Entendeu? Apesar dele ter escolhido a mediação facilitadora, a linear de Harvard, ele não pede que você utilize elementos da narrativa da transformadora, principalmente para mediação familiar. Ele quer o acordo. Se o acordo estiver dentro do padrão, ele vai homologar, ok? Como você chegou àquele acordo com as partes, ele não quer saber qual foi a escola, se você foi mediador narrativo, se você foi mediador transformativo, ou se você foi apenas facilitador, tá? Então, há essa abertura, não há esse engessamento. Tem muitas pessoas que falam, foi engessado. Não, o Poder Judiciário, o CNJ, jamais ia dar um curso de mediação sem dizer início, meio e fim, entendeu? Aí muitas pessoas acham, porque ele disse isso, ele engessou. Não, ele adotou um modelo e trouxe. Agora, nada impede que você se prepare para outros modelos, beba em outras fontes, ok? Trazendo no gancho, que eu sou da área de família, eu acho que, assim, uma coisa muito importante é a escuta ativa, né? E o mediador tem que ter essa escuta, tem que ter esse diferencial, ele tem que realmente estar disposto, estar aberto a ouvir sem o julgamento, né?
tentar ser bem parcial para poder ali construir junto com as partes um acordo que seja saudável para todos, né? E aí, Joilda, para além da escuta ativa, a escuta dupla, tá? Que é você, mesmo que eles estejam falando o negativo, mas algo de positivo há naquela narrativa, e uma observação atenta, porque o corpo fala, a forma como as pessoas falam, tudo isso. Então, o mediador, principalmente o familiar, precisa disso. Por exemplo, eu acho as pessoas que são muito religiosas, elas entram numa sessão de mediação de divórcio, ela diz, não, mas o que Deus uniu, o homem não separa. Aí eu digo, vamos conversar sobre essa narrativa, o que é o homem não separar. Aí eu vou primeiro para o casamento. Aqui eu percebo que vocês foram um casamento religioso com efeitos civis, por isso que há duas datas. Uma data de celebração e uma data de registro. O que vocês estão dissolvendo é esse que o homem fez, que é o registro. Ah, doutor, é assim? Eu digo, é. Então, se o homem um dia constituiu através da certidão de casamento, ele poderá dissolvê-lo. Ah, doutor, então esse pecado todo não é... Porque o que você fez lá perante Deus continua. O gostar do outro, preservar o outro, respeitar o outro, pode continuar para além de estarem juntos, dormindo na conjugalidade. Aí eles são narrativas que às vezes vêm e que, se você deixar, o mediador não estiver atento para construir outras, juntamente com eles, para que eles possam entender, você não vai chegar a nenhum lugar, porque tem pessoas muito radicais hoje. Pessoas com narrativas que dizem isso e acabou, entendeu? E quando você parte para essas novas construções, você vê que a coisa, ela muda de figura, tá? As pessoas saem bem melhor. Essa tábua da vergonha, do desrespeitar a Deus. Outra coisa que eu sempre falo com eles, né? A briga pelos filhos. Uhum. E aí eu digo para eles, não, primeira coisa, que o filho não são de vocês. O filho é para o mundo. Vocês vão brigar por eles até os 18 anos. Depois, se chegar aos 18. Porque quando chegar aos 18, ó, vai casar, e vocês vão olhar para trás e dizer, perdi minha vida brigando por alguém que foi. Entendeu? E aí, são narrativas, porque eles... Exatamente isso. É perfeita colocação. Perfeita. Aí o que é que eu falo? Aí eu digo assim, agora vamos entender o que Deus uniu, o homem não separa. Eu digo, olha, homem e mulher uniciam e formarão uma só carne, né? Quem é essa uma só carne? Vocês dois virou uma só? Não, mas existe um filho, não existe? Se fizer o DNA, não está lá metade de uma. Ah, doutor, agora eu não posso, eu como homem, aqui, como mediador, não vou dizer que o filho é da senhora porque é uma boa mãe e não do senhor porque é um péssimo pai. Porque o filho, se perguntar a ele quem é o pai, quem é a mãe, ele vai dizer que são vocês. Então, eu estaria. Aí eles começam essas narrativas meio complicadinhas aí, que são pregadas como verdades absolutas, que na realidade são fatores impeditivos da felicidade das pessoas. Porque eu acho que se elas se escolherem um dia, elas podem se desescolher. E se desescolher de uma forma que não cause dano ao outro. E se tiver filhos, vamos ser pai e mãe, que é totalmente diferente de ser marido e mulher. Mas isso você tem que ter curso de mediação familiar, compreender quais são os tipos de família, como é que elas se constituem, o que são divisão de responsabilidades parentais, o que é coparentalidade, o que é conjugalidade, quais são os pilares. Até porque, doutor, quando a gente está falando de casamento com menores, tem que ter todo o olhar voltado para aquela criança. Porque ali, se você não levar a coisa para o lado pacífico, com bastante harmonia, sabedoria, pode influenciar no psicológico da criança e ela vir até desenvolver algum transtorno mental, né? Então, eu digo sempre que tem que saber separar o marido da esposa e os pais. Tem que ter esse olhar, que tem um ser ali, porque geralmente, quando tem menor, o índice de separação é bem maior. O interesse da criança prevalece, né? O interesse dela prevalece. Adultos, eles podem se recompor, as suas cicatrizes podem virar entrada de luzes, por assim dizer, mas a criança não. E aí, essa conjugalidade e essa parentalidade precisa ser trabalhada. Se ela for trabalhada, por exemplo, numa ação de alimentos, você tem que buscar. Eu vejo aqui um pai e uma mãe buscando o melhor para o filho. E não um homem
uma mulher pedindo algo para o homem ou pedindo algo para a mulher. É totalmente diferente. E aí eles doutor, eu digo, porque o filho de vocês, eles veem o mundo dependendo de vocês. Vocês Exato, juntos, tudo bem, a proteção está completa. Como vocês separam, eles não podem perder nada daquilo que vocês davam a ele. Por conta exato. quem separou foram vocês, e não eles. Entendeu? E aí eles começam a compreender e fazer o compromisso, o meta-acordo, já não é mais com a mulher, nem com o marido, é com o filho. E aí Enfim. você vê que a perenidade desses acordos é bem maior. Porque o que acontece? Se você olha hoje no Poder Judiciário, eu chutando aqui, eu diria que 80% dos descumprimentos das ações de alimentos e ações de execuções é porque a mulher arrumou um outro. E aí ele para, porque ele acha que está pagando para ela e não para o filho. É, Entendeu? infelizmente, os homens têm essa percepção errônea, né? De que é para a mulher. É porque assim, Joilda, um pai e uma mãe, quando ele vem para uma ação de alimentos, ele não vem como pai e mãe, ele vem como marido e mulher. Mulher. A narrativa dela é: eu quero tirar tudo dele para não ter outra. E ele vem: eu quero dar o mínimo a ela para não arrumar outro. Olha que duas narrativas totalmente antagônicas que deixou de fora quem efetivamente vai ser o beneficiado, que é o filho. Exatamente. Entendeu? E aí, quando você diz, não, peraí, aqui é o filho. Agora eu compreendi. Então, o acordo que está aqui é para o filho, não é para ela e nem para ele. Então, atenda as necessidades deles e está tudo. E quando vem aquela questão, né? Doutor, é quantos por cento? Me diz aí. Eu digo, não existe na lei. Se eu pegar a lei de alimentos aqui, o senhor vai ver que não tem percentual. Porque quem faz a pensão do filho são vocês. Como, Vocês. doutor? Eu digo, vem cá, quando o menino nasceu, eu fui lá dizer o que tinha que comer, vestir, calçar, onde ia estudar. Não. Quem foi que fez tudo isso? Fomos nós. Então, quem que fez a pensão? Fui eu? Foi o juiz? Foi a lei? Aí eles começam a compreender A e tirar compreender. todo esse misticismo que há sobre a ação de alimentos, que levam pai e mãe a se degladiar por toda a vida sem a necessidade. Por falta única e exclusiva de uma compreensão do que é ser pai e o que é ser mãe. E o que é atender às necessidades de alguém que vem ao mundo totalmente dependente deles. Ok? É. Por isso que eu digo, eu como advogada de família, eu amo quando eu pego um processo de divórcio de litígio e consigo, com a minha habilidade, transformar em consensual. Uhum. Por esse viés, por esse olhar, que eu começo a colocar para os meus clientes e começo a conversar com o colega também da outra parte e a gente começa a construir dali uma relação, porque tem uma criança, tem um vínculo que vai permanecer. Mas muitas mães e muitos pais não têm essa compreensão. Estão Uhum. se separando ali o casal, mas tem aquela criança que você vai ter que ter esse olhar até ela ter 18 anos. Porque estamos aqui para ser orientadores dessas Uhum. crianças. Uhum. E isso é muito importante. Tem mulheres que, não é porque eu sou mulher, não vou falar, mas tem mulheres que realmente abusam, faz muita alienação parental, não pensa no seu filho, entendeu? Quer descontar sua raiva porque foi abandonado, enfim, por N motivo, e faz alienação parental. Como também tem homens que, por outro lado, acha que se não pagar pensão, não vai pagar pensão na sua totalidade do que deveria ser, porque vai estar sustentando a mulher. Então, tem esses conflitos. E o melhor seria mesmo, era uma compreensão das Uhum. partes, né? Isso é o que a gente Entender. chama de responsabilidades parentais. Vocês têm um vínculo de parentalidade e isso precisa ser exercido da melhor forma possível. Entendeu? Porque o que é que acontece? Cabe aos pais cuidar dos filhos quando menores de idade. E cabe aos filhos cuidar dos pais na velhice. Mas esse cuidado lá na velhice só vai existir se eles forem pais aqui. Não vai precisar nem bater as portas do Poder Judiciário. Aí eles falam, pode, doutor? Eu digo, a realidade é essa. Vocês estão investindo em alguém que vai cuidar de vocês no futuro. Pensem nisso. Que aí são as perguntas hipotéticas que a gente vai fazendo, né, reflexiva, que eles vão compreendendo. E aí eles saem com outro olhar, com uma outra forma de ver essa família, né? Que se transforma, porque a família ela não acaba. Eu sempre brinco com eles, acabou minha família. Não, sua família não.
Sua família deixou de ser uma família nuclear, pai, mãe, filho, e passou a ser uma família uniparental. E alguns doutrinadores não existe uniparental, porque a mãe vai estar sempre ali, o pai sempre vai estar. Isso aí já vai para os sistêmicos, aí a gente vai andar um pouquinho lá para frente. Mas a família, ela se transforma. Como ela pode ir para a uniparental e daqui a pouco ela se recompor de novo, vai vir esse novo companheiro, esse pai afetivo, essa mãe afetiva. E como é que lida com isso? Para cada um seu papel. Qual o papel de cada um nessa família? E isso precisa ser trabalhado. Por isso que a mediação familiar, ela é muito, o efeito dela é muito maior, entendeu? E quando você trabalha com a mediação, a escola narrativa, né? Os resultados também são bem maiores, porque a facilitadora, ela faz com que esses sentimentos sejam neutralizados. Vamos só negociar. Como é que a senhora chegou ao valor da pensão? É isso e isso. Bora somar e dividir. É muito mais cartesiano, muito mais. E só sem trabalhar esses verdadeiros interesses, né, que eles têm. Que com certeza o interesse dos dois é ver o filho muito bem. E com certeza o interesse de um casal que se separa é porque juntos não estavam felizes, mas buscam a felicidade. Seja com outra pessoa, seja sozinho. Vai ser escolha de cada um. E assim caminha a humanidade. E a mediação familiar está aí. E é muito boa a gente fazer e se preparar para ela, que você vai ver que o diferencial é bem maior. E o resultado também. Ok? Tem mais alguma pergunta? Que eu acho que a gente já passou de 1 hora, viu? Nessa brincadeira aí, o pessoal tá... A gente vai conversando e o assunto vai ficando mais interessante. E é muito bom, porque tem muita gente, né, doutor, que não tem conhecimento dessas realidades que a gente abordou aqui nessa noite. Tem muita gente que realmente desconhece e só vem acrescentar, né? Só veio agregar. Eu quero aqui te deixar de pronto meu agradecimento. Teve um impasse da internet, mas graças a Deus somos persistentes, né? Eu também sou. Eu dei um jeito aqui no meu celular e funcionou, porque o computador, só Jesus na causa. E conseguimos fazer nossa live e eu quero que o senhor se despeça do pessoal, deixe suas redes sociais, como te achar, como te encontrar. Galera, assim, nos meus 57 anos eu sou meio jurássico e também não tenho tempo. Que além de ser mediador, né? Porque eu vivo um dilema. Eu sou mediador pela manhã, juiz leigo pela tarde. E aí, de tarde eu julgo, de manhã eu deixo as partes tomar suas decisões. E aí tem esse diferencial. Aí eu não tenho tempo para responder. Máximo WhatsApp. Eu respondo, mandou. Eu te peço até desculpa aqui em público, que você mandou uma mensagem para mim, eu não te respondi, porque eu tive hoje, foi 4, 5 audiências. Mas eu e entendo. aí é bem complicado. E todas elas de família, né? Que é mais detalhado ainda. Mas eu estou à disposição nas 2 unidades, Cajazeiras. Eu sempre estou às terças e quintas, tá? Pela manhã, dentro da Prefeitura Bairro, fazendo audiência. E na segunda e quarta, na Prefeitura Bairro de Itapuã. Aí quem tiver a curiosidade, quiser um dia ir lá me visitar ou assistir, eu estou à disposição, tá? Para tirar qualquer dúvida. Sempre está havendo curso no tribunal para mediação. O requisito é estar formado há pelo menos 2 anos em nível superior, não importa, não precisa ser direito só não, tá, gente? Pode ser administrador, psicólogo, contador, o que for, basta que tenha 2 anos de nível superior, pode se candidatar a uma vaga. Eu acredito que ano que vem tenha muitas turmas, tá? Nós vamos aumentar também o número de instrutores, porque agora eu sou formador de instrutor. Nós vamos aumentar também e esses instrutores aí vão estar abrindo mais turmas também. Então, possivelmente, ano que vem a gente deve ter essa... Porque agora já vai começar a peneira, né? Antigamente todo mundo poderia ser porque não tinha. Hoje a gente já está passando aí dos 300. Então, aquele que fizer o diferencial que serão os contratados
Eu vou E a esquecer gente também, efetivamente. aproveitando o gancho, é bom, quer dizer, a minha opinião, né, fazer pelo TJ, porque você abre o Instagram, você vê muitos cursos de mediação, mas você tem que escolher correto para ser um bom profissional, né? E eu Aham. creio que o TJ faz toda a diferença, né? Uhum. Eu agora mesmo, dia 16, eu estou fazendo um curso, que é um encontro, na realidade. Eu chamo de encontro, que é dos mediadores aqui da Bahia. A gente vai passar um dia inteiro. Aí eu vou levar um conteúdo que talvez é muito mais voltado para as narrativas. O tema vai ser construindo narrativas alternativas ao conflito. Uhum. Vai estar muito voltado para a mediação familiar, como conduzir, organizar, para isso aí vai ser dia 16. E eu E acredito que ano como que a vem gente faz para fazer foi. inscrição, o link, como é que faz para a gente Tá fazer inscrição? na Ampliare, é a Ampliare que está promovendo esse curso. Ampliare tem no Instagram, eles estão Amplia. sempre Ampliare. E aí tem lá, mas eu te mando o link também, se você quiser. Só são acho que 40 vagas ou é 50. Não Uhum. sei se já preencheu, não sei como é que tá, mas eu acho que Uhum. está quase preenchido, tá? Por causa do espaço. Aí a gente resolveu limitar para só 50 pessoas, ou 50 é 40, tá? Uhum. Mas aí a gente vê como é que vai ficar. Desde já eu convido aí quem quiser participar. Quem já for mediador, ótimo, que aí vai estar, porque o que é que acontece? O próprio sistema de capacitação do tribunal, o regulamento de capacitação, ele diz que após fazer o curso básico, o mediador pode fazer cursos complementares. Por isso que esse curso meu ele vai ter 6 horas, porque o mínimo de horas são 4. E esses cursos vão para a plataforma dele, como mostrando a atualização dele, né? Está sempre buscando aprofundar o conhecimento na mediação, até para que os juízes aí criem essa confiança e comecem a distribuir esses casos para que esses mediadores possam atuar da melhor forma possível. Ok? Certo. Eu estou Quero sim, mano. vendo aqui umas sobrinhas minhas lá de Cachoeira, parece. Eu vi aqui Lene, Thay, uma galera aí. Gente, Natal estaremos juntos aí. Eu não sei nem como é que eles Então, descobrem, porque eu nem falei com ninguém dessa live, com ninguém da família. Já vi aqui uns 3. Viu? Mas esses meninos tá tudo hoje na internet, pronto. pronto. Viu? Então, gente, eu queria agradecer. Eu quero o link, viu? Se só puder mandar para Eu mim o link da vou te mandar o inscrição. card com o link lá do curso, tá bom? Você querendo, já que você atua na área de família, vai ser muito bom. Tá certo. Graciele, dia 16 vai estar lá comigo, ela tá aqui, minha seguidora. Então, gente, eu quero agradecer muito, né, a presença de de vocês, a paciência, enfim. Nós lutamos e conseguimos e fizemos a nossa live e gratidão. Gratidão ao doutor Luiz e gratidão a todos. Viu? Eu que agradeço pelo convite e também um dia, quem sabe, a gente não marca uma só mediação familiar, aprofundar aí para os advogados que atuam na área de família, porque não só o mediador, até para os advogados, para começar a É, construir verdade. esse projeto de futuro desses pais aí, mães, que vão ao escritório dele buscando um divórcio ou coisa parecida para eles se prepararem. Ok? Com Ah, certeza, doutor. tá bom, Joilza, foi um prazer, gente. Tudo de bom para vocês. E, Prazer também. e até um encontro aí em breve, tá bom? Obrigada, uma boa noite a Nada, todos. tá Tchau, tchau. bom. Tchau, tchau.